Hoje teremos mais um bate-papo com Marina Magalhães, ela que é psicóloga, especialista em análise do comportamento, tanto infantil quanto de adulto. Marina já esteve aqui antes. Vamos falar um pouquinho mais sobre emoções, como as emoções são importantes, tirando aquele estigma de que existem emoções boas ou emoções ruins. Será que é possível um pai e uma mãe viverem exclusivamente para cuidar dos seus filhos sozinhos? Tem uma rede de apoio? Uma rede de apoio? Vamos assim, Não, umas outras reflexões, né? É interessante a gente refletir sobre isso, para você ver como a cultura ela vai se desenvolvendo e nem sempre favorecendo a saúde mental, emocional e até, vamos dizer assim, a saúde da espécie. A gente está com pois uma é. espécie doentia hoje em dia. A gente vê os problemas sociais totalmente descompensada, né? Que assim, que foi crescendo, evoluindo, mas desevoluindo em algumas coisas, né? Eu Você estava lendo, sabe que. olha que interessante, eu estava lendo, olha, as coisas da minha cabeça, né? É, vai Comecei a ficar lá. mega interessado com a história do Brasil, de assim, de entender a perspectiva dos portugueses, espanhóis, quando chegavam aqui, com aquelas comunidades intactas que tinham assim, se desenvolvido, e eram milhões de pessoas, né, no Rio Amazonas. E é muito interessante ver aquelas cartas que eram encaminhadas aos reis, a bondade dos índios, como eles eram afetuosos, como eles convidavam os portugueses para jantar. Eles falam assim, um povo muito afável, assim, ficamos impressionados com a união deles em grupo, como são carinhosos, afetuosos. É lógico que destruíram tudo isso, né? Mas, né, Sim. se abusaram de tudo isso, macetaram, morreram milhões de pessoas. São outras emoções que aí ensinaram para a gente outras respostas, né? Então, assim, talvez a natureza humana na tribo fosse mais afável mesmo, né? Mas você sabe que tem um estudo muito legal, tem uma autora, ela chama Christine Neff, e ela fala muito sobre autocompaixão. E ela fala sobre a fisiologia da autocompaixão. Nos estudos deles, o que eles encontraram? Que nós temos uma fisiologia voltada para a autocompaixão, justamente por conta do que a gente estava falando lá no comecinho. Somos gregários. Então, existe um lado biológico da nossa autocompaixão. E você pode falar assim, da autocompaixão ou do amor? Eles estão falando da autocompaixão, sabe por quê? Porque eu posso sentir compaixão por alguém sem amar alguém. Né? Compaixão, só para as pessoas entenderem o que é compaixão. Não sei qual a sua explicação, né? Mas eu tenho a minha. Vamos lá. O Que é que você a gente sentir em você aquilo que o outro está sentindo. Então, se o outro está sentindo dor, você sente dor automaticamente, né? Nós estamos vendo na Ucrânia, no momento da gravação do Dispositivo à Sua Mente, guerra na Ucrânia com a Rússia. Você vê ali crianças, famílias bombardeadas e você sente aquela dor e chora, vamos dizer assim. sim, Mesmo sem você conhecer aquela pessoa, mas você tem compaixão com um animal que sofre, etc, né? É isso. é por aí, mais ou menos para esse lado. A única coisa que a Cristina faz uma diferença entre empatia e compaixão. Uhum. Talvez o que você falou estaria mais próximo de empatia, Empatia, tá? um reflexo automático, vamos dizer assim, né? Exato. E aí o que ela vai dizer é, talvez o que a gente precise é de compaixão e autocompaixão. Por quê? Porque não necessariamente eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro para conseguir sentir autocompaixão. Em que sentido? Vamos pensar o seguinte: talvez eu não consiga sentir a mesma dor que as pessoas que estão lá estão sentindo, porque é muito distante para a gente não conhece isso. Mas eu consigo olhar para isso e imaginar quão difícil está sendo e me mobilizar. E por que ela fala também dessa diferença? Porque a gente pode ter o que a gente chama de fadiga da empatia. Na compaixão, não. Na compaixão eu reconheço o teu sofrimento, eu acolho o teu sofrimento estando do meu lugar. É um Eu, livro nacional, é eu uma. faço uma ação, né? E é só para a gente terminar esse bloco, o Daniel Goleman ele fala muito sobre nesse livro, né? Que nós estamos vivendo numa era da tela. Então você está acostumado. Antigamente, quando você via alguém ser atropelado, já era meio automático a compaixão, o ato de ir lá ajudar e participar. Hoje em dia, tem pessoas sendo. Mulheres sofrendo violência na rua e as pessoas assistem como se elas estivessem assistindo uma televisão. Como se fosse um documentário onde ela não pudesse agir porque ela está assistindo. E ela não é um agente ali, né? Mostrava, eu achei interessante também que mostrava as primeiras mostras de cinema, a humanidade não sabia o que era cinema. E aí, os primeiros filmes que foram apresentados em um teatro, explodiu uma bomba, todo mundo corria, todo mundo se escondia atrás da cadeira, porque não estavam acostumados a ver sem agir. Então, nós somos educados a vermos sem agirmos. Só que aí, quando a gente está na rua e vê alguma coisa acontecendo, a gente já está condicionado a só assistir como se fosse um vídeo. Muito É louco um processo perceber.
Então, né, de habituação. Desassociação e desassociação também. A gente vai passando por isso, né? E isso também fala muito, né, do nosso tema aqui, que é sobre emoção. A habituação vai falando sobre isso, sobre como a gente vai deixando de responder a algumas coisas, porque aquilo está muito presente, né? E aí, mais uma vez, olha só para onde a nossa cultura está levando a gente. A gente está se habituando e naturalizando algumas coisas que a gente não deveria. E isso é muito importante, porque assim, às vezes a gente fala, eu quero sentir emoção só boas. Outra coisa sobre emoção, a gente não qualifica. Se a gente tiver que fazer uma divisão, eu nem gosto de fazer, mas se tiver que fazer, é sobre emoções agradáveis e desagradáveis. Não Nunca existe emoção boas. certas e erradas. E se você quiser, assim, e você não tem como impedi-las. Você pode até tentar impedir de senti-las, mas vai ser uma explosão aí meio doentia, né? Não vai conseguir. É como tentar segurar a fumaça. Não vai dar, né? Uma coisa assim, se a gente puder sair com algo desse nosso bate-papo aqui, que eu ficaria muito feliz que a gente se lembrasse, eu me lembrasse, você se lembrasse, quem estiver nos assistindo, emoção e pensamento a gente não controla e não tem certo e errado. A gente aprende a manejar. A responder a eles. Eu digo assim para o Bruno, né? O Bruno trabalha comigo com meditação, aprendeu a lidar melhor com o erro em quadro, porque quando ele tinha um erro, ele ficava muito alterado e atrapalhava e causava mais 3 erros. Então, assim, pior do que um erro é 3 erros. Exato. E ele aprendeu a, vamos dizer assim, a gerenciar. Aí ele falou assim, depois de 10 anos trabalhando com você, meditação e tal, eu continuo sentindo raiva quando eu erro, mas eu aprendi a responder aquela raiva de uma outra forma. Ele falou assim, olha, você pode trabalhar comigo com 60 anos, meditar muito, a raiva vai estar sempre lá como qualquer outra emoção. O que você vai fazer com ela que pode mudar de acordo com os anos, mas não senti-la, ou até se achar um fracasso por estar sentindo aquela raiva, não é o caminho, né? Uma coisa que a gente aprendeu com você, por exemplo, né, a Júlia e a Helena, que são minhas filhas, nós ficam com raiva, a filha está sentindo raiva, tudo bem, mas vamos aprender uma forma de responder, que não vai bater na sua irmã, que não vai jogar uma coisa no chão, ensinar um comportamento, uma avenida de expressão daquela raiva, que seja mais adequada e saudável, inclusive socialmente no futuro, vamos dizer assim, né? Mas não que a raiz esteja errada, né? Sentir raiva, ciúmes, medo, inveja, qualquer que são sentimentos humanos. Nunca. Sentir raiva é uma expressão de que tem algo aqui que está acontecendo que me parece injusto. E aí a gente precisa entender o que é isso. E se me parece injusto, a raiva ela tem um movimento de ação. Né? Então, e vale a pena mudança, a gente falar... né? E, assim, outro dia eu estava lendo um livro assim, quais são os lados positivos de cada emoção, né? E a raiva ela é um ímpeto da ação. Então você veja na Revolução, na época de Luís XIV, da queda, né, do Império Francês, aquele Império Francês, as pessoas comendo dentro daquele Palácio de Versalhes e a população passando fome, eles cobrando mais imposto. Chega uma hora que você fala assim, chega, deu, não quero mais. A raiva vai ser aquele ímpeto para mudança. Então, a raiva tem seu lado positivo, né? Então, olha, já entrando aqui no próximo tema, a gente já está entrando no próximo tema do nosso próximo quadro, que vai falar sobre raiva. A gente falou um pouquinho sobre alegria, fizemos aí um histórico, um apanhado do que são as emoções, como a nossa cultura, de certa forma, quis ignorar, tentou ignorar, ou está tentando ignorar o elemento emocional, que eu diria que é mais de 90% da nossa natureza, construir uma sociedade desprovida desse lado emocional, e é inviável, e traz muita doença e tudo mais, e vivemos as consequências disso hoje em dia. Obrigado, Marina. Acho que o nosso bate-papo foi fantástico, e esperem o próximo, vai falar sobre raiva. Obrigado, Marina.